Olá, boas-vindas ao canal Code Show. Eu sou Bruno Rocha e a gente vai agora para a parte 6 da série Aprenda Rust. O vídeo anterior sobre strings foi muito interessante. Eu recebi muitas mensagens de vocês aqui na mensagem privada e também em comentários lá no vídeo com dúvidas a respeito de operações em strings. Então eu decidi fazer a parte 2. Então esse vídeo aqui é a parte 2 de strings. A gente vai focar em algumas operações, principalmente nas perguntas que vocês enviaram. Antes da gente ir para o conteúdo principal do vídeo, deixa eu te convidar para conhecer o workshop que eu estou inaugurando lá com a Linux Tips, tá? Esse workshop chama-se Criando APIs com Python e Fast API. No workshop eu mostro do zero como é que você faz um projeto inteiro de API usando Python e Fast API, que é um dos principais frameworks do ecossistema Python. A gente vai desde a criação do primeiro arquivo, vamos passar pela parte de roteamento, de segurança, de containers, ou seja, tudo o que você precisa saber para começar um projeto e ter ele pronto com a API funcionando. Então, dá uma olhada aqui no link que vai estar na descrição para você conhecer um pouco mais sobre esse workshop. E agora sim, vamos para o vídeo, segunda parte de strings em Rust. Vamos partir deste exemplo aqui, ó, que foi o exemplo de código que eu mostrei ali no finalzinho do vídeo passado. Ele pede para o usuário digitar um texto aqui no terminal, então eu vou digitar aqui Bruno e imprime o texto novamente. Nada demais, né? Mas já foi o suficiente para a gente ter uma série de ideias interessantes, então bem bacana. Vamos partir agora para essas questões. A primeira pergunta que eu recebi foi o seguinte: a pessoa fez a compilação desse programa aqui e estranhou o fato do binário, do resultado final, ter 4 megabytes, tá? O que é considerado bastante aí para um programa simples como esse, tá? O que acontece? O Rust vai ter o binário realmente um pouquinho maior do que o binário na maior parte das linguagens de low level, das linguagens de baixo nível. Isso porque a gente já aprendeu aqui que o Rust vai fazer uma série de verificações e segurança de memória. Ou seja, esse código que parece simples aqui na nossa tela, na verdade o compilador vai colocar mais código para a gente para garantir toda essa questão de gestão de memória. Então vai ser um pouquinho maior e até porque as strings serão armazenadas ali no code segment, ou seja, tem uma série de coisas que naturalmente já vai fazer o binário maior. Porém, 4 MB não é justificável. Vai ser maior, mas vai ser bem menos do que 4 MB. Então vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Eu vou sair desse programa, tá? E a gente vai fazer o build com cargo build, tá? Então, cargo build, ele faz o build durante o desenvolvimento. Esse build aqui não é um build de release, é um build só para quem está desenvolvendo. Então, quando a gente rodar isso daqui, o próprio cargo vai mostrar aqui na mensagem, ó, terminou dev. E no modo de build dev, ele coloca para a gente essas duas coisas aqui, ó. Não está otimizado. E também tem debug info junto do código. Então sabe todas aquelas mensagens do compilador ensinando a gente a fazer as coisas da maneira correta? Ele tem que colocar um monte de coisa no nosso código para permitir que aquilo seja daquela forma. Então ele vai colocar, além daquilo tudo, ele vai colocar debug info, que é quando a gente fizer propriamente debug no nosso código. E uma série de outras coisas que vai fazer com que esse build fique grande. Para confirmar o tamanho, a gente vai usar DU, que é uma ferramenta do Linux. DU-H, a gente vai aqui no /target, tem o target de debug, o nome do programa é programa, e ali a gente vai ver que o binário deu 4 megas. 4 megas é muito grande, mas assim, para rodar o programa aqui durante o desenvolvimento não tem problema nenhum. Ele vai rodar, digito aqui meu nome, ele retorna numa boa. Só que se você for distribuir esse programa, colocar ele hospedado em algum lugar, 4 MB parece muito, não justifica. Então como é que a gente pode fazer para resolver? Para fazer o build em modo de release, a gente pode fazer isso daqui, ó. Cargo build -- release. Quando a gente passa ali o -- release, ele vai tirar aquela flag de dev, não vai colocar o debug info e ele vai fazer algumas otimizações. Agora, ele fez o release, ó, não é mais dev, e ele colocou aqui optimized, ou seja, está otimizado e não tem mais aquelas mensagens de debug. Então, se a gente usar o DU-H e a gente olhar aqui, ó, no ponto /target, tá em release, a gente vai ter lá o programa. E você vai notar que ele agora tem 3.9 megas. Então, peraí, não ajudou em muita coisa, né? Porque antes a gente tinha aqui um programa de 4 megas
E agora a gente tem um programa de 3.9 MB, sendo que a execução é a mesma, tá? Não mudou nada. Ó, se eu rodar o programa em modo de release, a gente não tem nenhuma diferença, a não ser as mensagens de debug que não estão mais lá. Então, esses 100 megas não ajudou muita coisa, mas já é uma certa otimização. Mas se a gente quiser otimizar ainda mais, além do --release, tem uma série de flags que vão mudar a maneira do compilador gerar esse programa. Para a gente não precisar ficar passando essas flags aqui, a maneira mais ideal é a gente editar o nosso arquivo cargo.toml e criar aqui um perfil. O perfil vai ser um local onde a gente vai persistir as flags de compilação. Então eu não vou digitar, eu vou copiar o que eu já tenho aqui. E esse daqui é o profile de release otimizado. Aqui estão apenas algumas das otimizações. É possível, além dessas, fazer uma série de outras otimizações. E além desse profile que vai na configuração, a gente ainda pode, dentro do próprio código, colocar atributos em determinadas construções do código para transformar aquele código em um código otimizado para tamanho, ao invés de otimizado para performance. Cada vez que você mudar uma coisa aqui, pode ser que você esteja perdendo em alguma outra coisa. É bom saber o que você está fazendo na hora de alterar essas flags, tá? Então aqui o strip igual a true vai tirar os símbolos que ele coloca geralmente para Mac e Linux. O opt level, por padrão, o Rust faz opt level para performance, que é o 3. Nesse caso aqui a gente muda para o Z, que ele vai optimizar para o size, para o tamanho. Ou seja, vai perder em alguma coisa na performance, mas o tamanho vai ficar menor, tá? O LTO, que é o Link Time Optimization, a gente coloca true. CodeGen Units é quantas unidades de geração de código que ele usa durante a compilação. Se ele utilizar várias, que por padrão ele usa 16, ele vai precisar gerenciar essas 16 e para isso o binário vai ficar maior. Então se a gente utilizar uma só, vai acontecer o seguinte, a compilação vai demorar mais tempo para ser executada, mas em compensação o tamanho do binário vai ser menor, tá? E essa última aqui, panic igual a abort, é o seguinte, por padrão o Rust mantém o traceback, tá? Ou seja, deu um erro, ele mantém ali, você consegue exportar uma variável Rust traceback e você consegue ver o histórico ali das chamadas que aconteceu. Se a gente colocar panic igual a abort, a gente perde o traceback, mas o binário fica menor. Vamos ver qual que é o resultado disso. Agora, se eu rodar o build para release, ó, então vamos aqui, ó, cargo build --release, ele vai demorar um pouquinho mais de tempo para rodar o build de release, mas se a gente olhar o tamanho agora, você vai ver que ele deu 280k. Então 280k é muito menor do que 3.9 MB. Vale a pena. Se a sua preocupação for tamanho do binário, basta utilizar essas flags para você resolver. Então eu recomendo que você procure um material chamado Min-Sized Rust, que lá é um repositório contendo todas as dicas de otimização de binário. E a outra pergunta que eu recebi mais de uma vez no comentário do vídeo foi como obter a quantidade de caracteres digitada pelo usuário, que parece uma coisa simples, mas em Rust tem um detalhezinho que você precisa ter atenção. Então vamos ver aqui, ó. Depois desse print aqui embaixo, eu vou colocar um outro print e nesse print eu vou dizer o seguinte, a quantidade de caracteres que foi digitado. Então aqui, ó, pegar o S e vou chamar um método que vai me retornar a quantidade de letras. Então a gente já vai imaginar aqui que o método é o len. O len é um método que está dentro da struct string e ele retorna para a gente o tamanho dessa struct, quantos elementos tem ali dentro. Eu vou salvar e a gente vai executar. E aqui embaixo você vai ver que ele pede para eu digitar um texto. Eu vou digitar isso aqui, ó, vou digitar Rust. Então a gente espera que ele retorne para a gente o quê? 4, né? Porque Rust tem 4 letras. Quando eu rodar esse programa, você vai ver que ele disse aqui para mim, ó, quantidade de letras igual a 5. Por que 5 letras se eu escrevi Rust? Então repara que a gente está usando o readline. O readline ele vai fazer o seguinte, ele vai abrir para a gente aqui o standard input, que é o terminal, vai ficar esse cursor aqui embaixo piscando, e ele pede para o usuário digitar. Eu vou digitar aqui 5 letras do meu nome. E ele não fez nada. Ele só vai realmente ler aquela linha quando eu fizer a quebra de linha, que é apertando o Enter. E o Enter, apesar de a gente não ver, ele é um caractere. Ele está dentro da tabela de caracteres, então esse caractere especial também vai ser lido. Então quando eu digitar Enter, a gente vai ter ali o 6º caractere digitado, por isso que ele fala que a quantidade de letras é maior do que aquela que a gente realmente digitou. Como resolve isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver isso é utilizar um método chamado de trim. O método trim, ele vai remover caracteres especiais do começo e do final, tá? Ou seja, espaços em branco, quebra de linha, entre outras coisas. Então eu vou passar aqui o trim,
depois do trim eu chamo ponto .len. Então repara nesse tipo de construção aqui, ó, que a gente pode fazer em Rust, tá? A gente pode combinar uma chamada com a outra, da mesma forma que a gente fez aqui em cima, né? A gente faz uma chamada e depois a gente coloca ela encadeada, que são chained methods. Então em Rust a gente chama isso de combinators e nesse caso aqui eu estou chamando primeiro o trim e depois do trim eu estou chamando o len. Então quando eu chamar o trim, eu vou receber de volta uma outra string, essa outra string vai estar sim os espaços em branco. E aí nessa outra string que eu receber de volta, eu chamo o len, e aí sim eu vou obter a quantidade correta. Então agora eu vou digitar Rust aqui, e eu retorno aqui para mim 4 letras. Então a primeira coisa aqui está resolvida. A gente pode utilizar o len para obter o tamanho de um texto. Porém, tem um detalhe muito importante. Quando a gente está falando de texto, quando a gente está falando de string, se você lembrar do comecinho lá do vídeo passado, aí do vídeo sobre strings, você vai lembrar que o texto, na verdade, ele é um array de bytes. Então, cada posição dentro de um texto, ela representa um byte. Então, nesse caso aqui, eu digitei a palavra Rust, e Rust tem realmente 4 bytes, porque cada letra da palavra Rust vai ocupar um byte dentro da codificação na tabela ASCII. Agora, o que vai acontecer se a gente digitar um texto um pouco diferente? Vamos ver esse outro exemplo aqui. Eu vou digitar aqui embaixo Rust, mas eu vou colocar também 3 caranguejos, tá vendo? Que são os 3 emojis. Quando eu fizer isso daqui, ele vai retornar para mim que a quantidade de letras é 17. E aí, eu acho que é onde tem a maior dúvida, tá? Por que que eu digitei 8 caracteres e ele me retornou 17? Então aqui eu teria 4 caracteres da palavra Rust, eu teria aqui um espaço, daria 5, 6, 7, 8, mas aqui está dando 17. Vamos entender o porquê que isso está acontecendo. Eu tenho aqui um exemplo de texto, ó lá, let text igual a hello, né? Então esse hello todo em maiúsculo, e cada letra desse texto, ou seja, o H, o E, o L, o L e o O, eles são bytes que estão dentro deste array de bytes que forma a palavra hello. Cada letra dessa está dentro da tabela chamada de tabela ASCII, que é a tabela mais básica aí, que contém 128 caracteres, e eu peguei um pedaço da tabela ASCII aqui somente para a palavra hello. Então a palavra hello na tabela ASCII é formada da seguinte maneira. O code point 72, ou seja, a posição 72 dentro da tabela ASCII, tem lá a representação binária que ocupa 1 byte. E para cada uma das outras letras a gente também ocupa um único byte, tá? E esse daqui é a representação decimal dessa posição que essa letra está na tabela ASCII. Então, nesse caso aqui, a gente consegue saber que essa string ocupa 5 bytes. 1 byte para cada uma das letras que formam aquela string. Agora, já nesse outro exemplo que a gente digitou aqui embaixo, onde eu tenho esses caracteres aqui que fazem parte da tabela ASCII, porém eu tenho também emojis que fazem parte de uma outra tabela. Então aqui em cima eu tenho um exemplo de um pedaço da tabela Unicode que eu peguei para você ver que, por exemplo, a letra G minúscula, ela está na posição 103 e ela ocupa um único byte. Então ela vai estar aqui como qualquer outra letra e o espaço também da nossa string aqui Rust. Porém, quando a gente começa a ter caracteres especiais que não cabem dentro daqueles primeiros 128 espaços da tabela, a gente precisa da tabela estendida. Dentro da tabela Unicode, a gente tem uma série de codificações que a gente pode utilizar. A que a gente mais utiliza e a que é padrão no Rust é a UTF-8, e na codificação UTF-8, essa daqui é a representação binária para esses caracteres. Então eu tenho aqui um ideograma, que é um caractere aí da língua japonesa, ele está na posição 39.082, então já repara que é uma posição muito longe do 128, né? Então tem muitos outros caracteres de outras línguas e símbolos especiais também que estão nessa tabela. Esse ideograma aqui, ele ocupa 3 bytes. Então, se a gente colocar esse ideograma em um texto, quando a gente lê esse texto, vai parecer que a gente tem ali apenas um caractere. Mas por baixo, dentro do array de bytes que vai estar formando aquele texto, a gente vai estar ocupando 3. Então, esse caractere, quando a gente pedir o len, ele vai trazer 3 elementos. Que é o caso do nosso caranguejo aqui, ó. O caranguejo, ele é um emoji, que também está na tabela Unicode, só que os emojis eles estão bem lá para o final da tabela Unicode. Emoji sempre vai sendo adicionado mais aí pela Unicode Consortium. E aqui
a gente tem ele na posição 129.408. Nesse caso, o emoji do caranguejo, ele tem essa representação aqui, ou seja, ele ocupa 4 bytes. Então é por isso que aqui a gente viu 17, porque se cada um desse aqui ocupa 4 bytes, só para esses 3 caranguejos a gente já tem 12 bytes. Com esses 5 bytes aqui do Rust e o espaço, a gente tem o tamanho de 17. Então quando a gente chama o ponto len dentro de uma string em Rust, a gente está pegando o tamanho em bytes e não o tamanho em caracteres. Certo, mas como que a gente resolve o problema agora? Então eu realmente preciso saber o tamanho em caracteres, ao invés de saber o tamanho em bytes. Nesse caso, a gente vai usar um outro método que também está dentro do tipo string. Ao invés de usar o len, a gente vai usar um método chamado chars, né? Ou seja, chars. A gente vai pedir para ele trazer para a gente uma coleção de caracteres. Então, isso aqui vai retornar para a gente uma coleção. Em cada posição dessa coleção, a gente vai ter um caractere reconhecido ou um grafeme reconhecido. E aí sim, dentro dessa coleção, não importa se aquele caractere tem 1, 2, 4, 6 bytes. Aquele caractere vai estar em uma única posição, a gente consegue contar. E aí, por isso, este objeto que vai ser retornado aqui, que vai ser uma espécie de vetor de caracteres, a gente consegue pedir para ele trazer no método count o tamanho, né? Quantos caracteres tem ali dentro. Então, substituindo o len por chars.count, agora sim a gente consegue pegar aqui Rust, colocar aqui os 3 caranguejos e obter o resultado 8, tá? Então agora sim a quantidade de letras. Então que fique claro, por padrão, quando a gente usa o len, a gente está falando de bytes. Quando a gente quer falar de letras, a gente precisa utilizar essa coleção chamada de chars. Uma outra pergunta que mandaram é se em Rust é possível fazer operações em string da mesma forma que a gente faz em Python ou Ruby, por exemplo, ou seja, transformar um texto de minúsculo para maiúsculo, fazer um replace dentro do texto. Então vamos ver a opção que Rust oferece para isso. Então nesse caso aqui, ó, eu vou ler o texto que o usuário vai digitar e eu vou retornar o texto para ele todo em maiúsculo. Então a construção é muito simples, bem parecida com o que você vai ver em outras linguagens. Aqui eu tenho um método chamado toUpperCase. Então dentro do string, né, que é uma struct do Rust, a gente tem esse método toUpperCase. Tem muitos métodos para fazer esse tipo de transformação. Eu recomendo você ir lá na documentação do Rust, procurar por string com S maiúsculo, você vai ver a lista de todos eles. Mas esse exemplo aqui, a gente vai conseguir executar aqui, por exemplo, eu vou digitar o meu nome e ele vai retornar aqui para mim o meu nome todo em maiúsculo e da mesma maneira eu consigo chamar o toLowerCase. Já a respeito do replace também funciona exatamente igual. Ó. Eu posso vir aqui colocar replace e dizer que toda vez que eu encontrar a letra N, eu quero substituir pela letra X dentro do texto digitado. Então agora eu vou digitar meu nome aqui, Bruno, e ele vai retornar para mim aqui, ó, bruxo, né? Porque ele substituiu o N por X. Então essas operações em Rust também são bastante amigáveis do ponto de vista de sintaxe. E às vezes quando a gente está desenvolvendo aplicações assim para o terminal, é comum a gente querer desenhar na tela, tá? Ou seja, repetir o caractere mais de uma vez para formar linhas ou então colunas. Existem bibliotecas lá dentro do crates.io que vai ajudar muito a fazer esse tipo de coisa. É só pesquisar lá por TUIs, ou seja, Terminal User Interface. Vai ter uma série de bibliotecas interessantes. Mas se você quiser fazer para aprender, você também pode repetir caracteres dentro do terminal de uma maneira bastante simples. Então, por exemplo, eu vou vir aqui em cima antes de pedir para o usuário digitar um texto e vou colocar uma linha de separação para ficar mais bonito aí, digamos assim, o programa. Como é que eu faço? Eu vou colocar aqui um print. Dentro desse print eu vou usar o string interpolation e o que eu vou passar para ele vai ser o tracinho, tá? Só que eu quero esse tracinho múltiplas vezes. Eu quero imprimir 40 vezes o tracinho na tela. Ao invés de eu ficar colocando o tracinho 40 vezes, eu posso usar um método que é o repeat. Então eu venho aqui, ó, repeat está dentro do string, né? No nosso caso aqui é o string slice, e eu posso pedir para repetir isso daqui 40 vezes. Então quando eu executar agora, você vai ver que aqui, ó, ele imprimiu para mim, ó, 40 vezes o tracinho. Ficou um pouquinho maior do que eu imaginava, mas é só eu diminuir o zoom, ó. Já tem uma divisão aqui da onde começou o programa. E eu posso fazer isso daqui lá no final também, né? O programa terminou de executar, eu também vou fazer a impressão desses tracinhos. Então agora quando eu digitar, eu tenho a divisão do
início da execução do programa e do final. Então é um tipo de coisa muito comum quando você está trabalhando com ferramentas de linha de comando. Uma outra questão que eu recebi é a respeito da impressão de strings multilinhas em Rust. Então nesse caso aqui, a gente está imprimindo apenas um texto aqui, ó. Digite um texto que seria como se fosse o banner, né, o cabeçalho ali do nosso programa. Se você quiser colocar mais informação, como por exemplo para criar uma espécie de calculadora de terminal, você pode repetir várias vezes o println. Essa é uma das formas de você fazer. Então eu posso dizer assim, ó, e aí eu quero dar mais contexto para quem está usando o programa. Eu posso vir aqui, colocar um outro println e dizer que esses números têm que ser separados por vírgula. Então ele vai funcionar normalmente. Aqui embaixo eu tenho as duas strings impressas e vamos dizer que nesse programa o usuário vai digitar, por exemplo, 1, 3, 4, 56 e a gente vai retornar esses números todos somados. Para imprimir ali, ao invés da gente ficar repetindo esse println várias vezes, a gente pode usar uma feature da própria linguagem, que é a string multilinha. A gente pode atribuir uma nova variável, então nesse caso aqui eu vou criar uma variável chamada de banner. O banner vai começar aqui com aspas, tá? Nesse caso tem que ser aspas duplas, porque isso daqui é uma string. E como para o Rust, o que determina o fim dessa expressão é a presença do ponto e vírgula, a gente pode quebrar a linha onde a gente quiser, da mesma maneira que a gente fez aqui embaixo, ó, quando a gente chamou esses métodos encadeados. Então isso significa que em qualquer lugar de um texto eu posso livremente quebrar a linha. Nesse caso aqui eu posso até fazer isso daqui, ó, para ficar mais fácil e mandar o final da string lá para baixo. E aqui eu posso dizer que eu quero imprimir o texto separado por vírgula, olha só. Então fica um texto muito melhor. Não tem a necessidade de eu colocar esse monte de println. Aqui o que eu tenho é um texto único e dá para eu colocar, por exemplo, aqui um exemplo, né, para o usuário digitar 1, 2, 3, 45, para ele saber como utilizar a minha calculadora. E é claro que aqui eu vou imprimir o conteúdo deste banner e eu posso utilizar aqui a própria string interpolation direta. E agora ali embaixo a gente vai ver o resultado. Ó. Digite uma sequência de números separados por vírgula, exemplo 1, 2, 3, 45. Você está reparando que nesse caso aqui, ó, a quebra de linha que a gente fez aqui e a distância que eu tenho de indentação aqui está sendo considerada na hora de imprimir. A gente consegue evitar isso se a gente fizer o escape dessa quebra. Então, se eu vier aqui no final e colocar uma barra, eu estou fazendo o escape dessa quebra de linha. O resultado que eu tenho agora, ó, é o texto todo em uma única linha, sendo que no código ele está escrito em múltiplas linhas. Então isso dá uma certa flexibilidade para a gente escrever o texto. É claro, se eu quiser forçar a quebra de linha em algum lugar, eu consigo utilizar caracteres especiais como, por exemplo, o /n, que vai fazer a quebra de linha para a gente. O texto agora ficou muito mais simples e mais fácil de manter em uma única variável, em um único local. É muito melhor do que chamar o println diversas vezes, até porque vai ser um pouco melhor, mais performático, porque essa macro aqui vai ser expandida uma única vez. E aproveitando que esse exemplo é de calculadora, ó, aqui em cima onde a gente fez esse repeat aqui, ó, desses tracinhos, e a gente colocou os tracinhos 40 vezes na tela, a gente poderia fazer um pouquinho melhor. A gente poderia, ao invés de fazer isso, escrever a palavra calculadora mais os tracinhos 40 vezes. Então, ao invés de eu utilizar esse repeat, eu posso colocar o nome do meu programa, ó, calculadora. Aqui dentro do println, eu vou passar algumas instruções. Então, eu vou colocar aqui 2 pontos e vou colocar qual é o caractere que eu quero que seja repetido. Então, no meu caso, vai ser o traço. Se eu quiser que ele fique à esquerda, eu uso o sinal de menor. Se eu quiser que ele fique à direita, eu uso o sinal de maior. Então, nesse caso aqui, eu uso esse sinal de circunflexo. E quantas vezes eu quero que se repita o tracinho? Então, eu vou dizer que eu quero que o tracinho ocupe 40 caracteres dentro dessa linha. Então, nesse caso aqui, olha que bacana que vai ficar. Eu agora tenho uma linha com vários tracinhos e a palavra calculadora ali no meio, funcionando como se fosse um título da minha aplicação aqui no terminal. Bom, agora que a gente está fazendo uma calculadora, vamos terminar ela, né? Se o usuário digitar aqui alguns números, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. E ele digitar Enter, o que a gente vai receber de volta aqui é 1, 2, 3 e 4 separado por vírgula. Mas para que a calculadora funcione, a gente precisa separar essa string. Isso daqui a gente está recebendo em um texto único. E esse texto único está sendo salvo aqui dentro da variável s, né? A gente pode fazer uma operação de split e aí criar um vetor onde em cada posição desse vetor
a gente vai ter um número separado. E vou criar uma variável chamada nums, né, para pegar os números. E nesse caso aqui, a gente vai ter que começar a utilizar a anotação de tipos do Rust. Nesse exemplo aqui, eu vou mostrar algumas coisas que eu não expliquei ainda. A gente vai ver a explicação com mais detalhes em um próximo vídeo aí da série. Mas, olha só, eu vou dizer que eu quero pegar aqui um vetor, que é como se fosse um array, só que de tamanho dinâmico. 1, 2, 3 e 4, cada um deles serão elementos dentro desse meu vetor. Para criar esse vetor, eu vou pegar o texto digitado e vou chamar o método split. E no método split eu vou dizer que o meu caractere separador é o vírgula. Eu vou receber de volta um objeto que vai ser uma coleção e em cada posição da coleção eu vou ter cada um desses números, só que ainda em formato de string. E aqui eu vou chamar um método chamado collect e o método collect é o que vai transformar isso aqui para gente nessa coleção. Então, feito isso daqui, eu tenho aqui essa variável nums agora, que é um vetor cheio de strings, e eu posso tentar imprimir ele. Só que se eu tentar imprimir ele direto, você vai ver que eu vou ter um problema. Ó. Ele vai me dar um erro dizendo que eu não consigo imprimir, porque esse vetor aqui não implementa o display. O display é uma trait que oferece a capacidade de um objeto ser impresso, né, de uma coleção ser impressa. Para resolver isso, a gente pode usar o print em modo de debug. Basta você colocar 2 pontos e um sinal de interrogação, que agora sim ele vai compilar. E eu vou digitar aqui, por exemplo, ó, 1, 2, 5, 6. O que eu tenho agora é um vetor, que é como se fosse um array, e em cada posição desse vetor eu tenho agora o texto separado. Ó. Só que o último, repara, ele ficou com o /n, né? Porque o usuário digitou Enter e o Enter acabou ficando no último número. Então, para resolver isso, a gente vai ter que aplicar o trim, né? Que remove os caracteres especiais em cada um desses elementos da coleção. Deixa eu te mostrar 2 formas de fazer isso. Então, o nosso objetivo é remover de cada elemento aqui caracteres especiais ou espaço também, tá? Então, pode acontecer do usuário vir aqui e digitar assim, ó, 1, dá um espacinho, 2, dá outro espacinho, 3, e aí no último ele vai deixar uma barra no final, que é a barra N da quebra de linha. Então, eu preciso limpar esses espaços em branco e eu preciso limpar esse caractere especial. Como é que a gente vai fazer para limpar isso dentro dessa coleção aqui? Então, mais uma vez, a gente vai utilizar essa questão dos combinators do Rust. Então aqui, ó, eu vou quebrar a linha aqui depois desse collect aqui, né? Então o que que eu fiz aqui? S.split. Eu obtive esse vetor e dentro do vetor eu tenho essa coleção aqui, onde em cada elemento eu tenho um texto separado. Agora eu vou precisar mapear para cada um desses elementos uma função que vai fazer a limpeza, ou seja, a função trim. Então, para isso, a gente vai usar o método .map. Tá? .map é um conceito bastante utilizado aí em linguagem de programação funcional. E o .map ele recebe uma função, sendo que essa função vai receber cada um desses elementos aqui para cada caractere que tiver dentro daquela coleção. Então eu posso criar uma função nova, vou fazer aqui só de exemplo, ó. Vou criar uma função chamada clean, essa função chamada clean vai receber um C, tá? Esse C vai ser uma string literal, e ele vai retornar para a gente uma string literal também, tá? Então a string literal que ele vai receber pode ser um texto contendo espaço ou quebras de linha, e a que ele vai retornar vai ser a string já limpa, tá? E o que que ele vai fazer aqui dentro? Uma coisa bem simples, ele vai pegar o C, né, que é o caractere que a gente está recebendo, e vai retornar o resultado do trim em cima dele. Então agora a gente aqui no map, a gente vai passar o clean, que é a nossa função de limpeza, tá? Então agora sim, ó, o que que a gente está fazendo? A gente está pegando aquele vetor, né, que a gente criou aqui com o split por vírgula, a gente está mapeando a função clean para ser executada em cima de cada caractere e só depois da função clean ser executada a gente está coletando. Então o usuário agora pode colocar quantos espaços ele quiser, não vai ter problema. E também no último, ó, ele vai simplesmente limpar esses caracteres aqui dentro dessa função clean. Criar essa função clean é meio desnecessário, a não ser que você já tenha ela pronta. Ao invés de fazer isso, a gente pode fazer o conceito de funções anônimas, ou seja, ao invés de eu criar uma função clean, eu passo como parâmetro para o map uma função clean de uma maneira um pouco mais limpa, né? Ficou até bacana o trocadilho. Então aqui a gente vai utilizar o pipe, esse é o operador para a gente definir closures em Rust. Eu vou receber o C como parâmetro e eu vou retornar o C.trim. Então olha só como o código ficou mais interessante dessa forma. O funcionamento vai ser o mesmo, eu posso agora digitar um monte de caracteres aqui separados por vírgula, claro. E ele vai retornar da mesma maneira. Então,
esse estilo de programação aqui, mais voltada para o estilo funcional, com esses combinators, utilizando map, fold, é uma coisa que vai ser muito comum no dia a dia, quando você estiver trabalhando com código em Rust. Bom, a gente já conseguiu fazer a limpeza do espaço em branco, do caractere especial, agora a gente tem que somar, né, todo esse texto. Então o usuário vai digitar ali uma série de textos e a gente tem que somar. Só que a gente não consegue somar texto, né? O que a gente está lendo é um monte de string. Apesar da gente digitar aqui números, o que a gente recebe lá dentro é um vetor com string dentro do vetor, conforme a gente fez, inclusive, aqui na coleção, né? Quando a gente coletou isso a partir do map. O que a gente tem que fazer agora? A gente precisa converter isso daqui para inteiros. Então, a gente pode fazer isso de algumas maneiras, tá? Rust permite a gente fazer esse tipo de coerção de tipo através de traits, que é um assunto que a gente vai ver lá na frente, mas se você ainda não sabe utilizar traits, tem um jeito mais tranquilo, que é a partir do parse, tá? Então vamos ver primeiro como é que funciona o parse. Deixa eu te mostrar como é que a gente converte um texto para um inteiro. Para fazer isso eu vou mostrar uma ferramenta que eu tenho usado bastante. Eu estou acostumado com uma ferramenta similar no Python, que é o REPL, ou seja, um terminal interativo. No Python a gente tem o IPython, no Rust a gente tem o iRust, que funciona de maneira bastante similar. Aqui a gente pode testar pequenos trechos de código e verificar se o nosso modelo mental está de acordo com o que o Rust permite, para a gente não precisar ficar colocando isso no código e compilando toda hora. Então aqui, ó, eu vou criar um input que vai representar o texto ali que a gente está recebendo do usuário, e ele vai ser um texto, só que dentro do texto eu tenho um número e eu quero converter esse número para um inteiro. Como é que eu faço, tá? A primeira maneira de fazer isso é fazer o seguinte, ó, let input, determino qual é o tipo, então no meu caso eu vou fazer com que o input seja i32, eu vou pegar o texto que o usuário digitou, que por enquanto é uma string, e eu vou rodar o parse em cima daquilo. Só que o parse, ele é um método que vai retornar para a gente um objeto do tipo result, tá? O objeto do tipo result, ele é um objeto que tem duas variações. Uma variação é o caminho feliz, se der tudo certo, ele vai retornar para a gente um item que a gente chama de ok, né? Que é a variação ok. E se der algum erro, ele vai trazer a variação erro. Então, para poder usar o parse, a gente tem que fazer um unwrap dele. Então, a gente tem a opção de usar o unwrap, que seria para desempacotar isso daí. Ou então, a gente pode utilizar o expect, que a gente até já utilizou antes, que é o mais recomendado nesse caso aqui. E aí eu digo que deu um erro, caso não seja possível eu fazer aquela conversão. Claro que eu tenho que escrever aqui da maneira correta. E agora sim, se eu utilizar aqui o input, você vai ver que o input ele é um 10. Se eu pedir o tipo do input, agora sim eu consegui converter ele para i32. Então o que a gente vai ter que fazer no código? A gente vai ter que fazer essa operação de parse e expect para cada elemento dentro do nosso vetor, tá? Como que seria a maneira mais fácil da gente fazer isso? O jeito mais fácil de fazer isso seria com um loop for, né? A gente vai fazer um loop em cada um desses elementos e aí dentro do loop a gente vai passar pelo parse e criar uma coleção nova. Só que a gente já está utilizando um map aqui, tá vendo? E nesse map a gente já está chamando o trim. Então dentro desse próprio map eu já posso fazer a operação de parse, da mesma forma que eu fiz ali no terminal. Então é só eu vir aqui depois do trim, chamar o parse e o parse vai converter para o tipo que estiver na anotação de tipo que eu estou tentando converter. Então basta eu remover aqui o string e dizer que eu quero agora um vetor de i32 e esse vetor de i32 vai ser o resultado dessa operação toda aqui, tá? Ou seja, eu vou pegar o S, dentro do S eu vou chamar o split para separar por vírgula, eu vou mapear essa função que vai remover espaços em brancos e caractere especial, vai tentar fazer o parse para o tipo que está especificado ali dentro e em caso de erro vai mostrar essa mensagem e depois vai ser coletado. No final eu vou ter um vetor de números. Então agora sim eu posso executar. Eu vou colocar aqui ó, 1, 2, 3 e 4 e agora sim eu tenho um vetor contendo inteiros e eu já posso fazer o objetivo final que é a soma. Uma das formas é a gente criar um objeto result aqui. Então eu posso vir aqui e dizer que o resultado, eu quero que esse resultado venha dentro de um i32 para mim. E para dentro desse resultado eu vou pegar os meus números e eu vou pegar um iterador em cima deles. Tá? O que é um iterador? O iterator aqui, ele vai retornar para a gente uma construção que é exatamente a mesma
quando a gente utiliza o for, tá? Se eu fizer for número dentro de números, dentro de um loop, né, que a gente ainda não falou a respeito dos tipos de loop em Rust, mas vai ter também provavelmente vídeo para falar deles, mas nesse caso, ao invés de fazer o for, eu estou pegando explicitamente o iterator. Eu consigo dentro do iterator chamar certos métodos. Um deles chama-se sum. Então olha só que simples. Aqui eu peguei o resultado, result. Agora eu consigo passar esse result aqui para a impressão. E aqui, ao invés de imprimir isso daqui, eu vou dizer que o total é e substituir utilizando a interpolação. Então agora a gente tem uma espécie de calculadora bem simplesinha, né? Então vamos lá, eu vou passar aqui 3, 4, um monte de espaço 5 e 78. E o total é 90. Eu sempre procuro utilizar dessa forma quando eu posso, mas a gente também poderia ter feito tranquilamente aqui utilizando um loop ou qualquer outro tipo de construção ou funções, vai depender realmente do caso de uso. Então já fica mais esse programinha aqui como exemplo para você. A gente está criando uma espécie de calculadora aqui que vai dizer para a gente a soma de todos os números que forem digitados pelo usuário no terminal. Quero agradecer você que assistiu esse vídeo completo, que está acompanhando a série. Já deixa aqui o seu like, seu comentário, dá uma ajuda aqui para o canal. E é isso, o vídeo de hoje foi para responder essas perguntas aí, tentar mostrar um pouco mais do que a gente pode fazer com Rust. E no próximo a gente volta aqui para o track principal, né, onde eu quero continuar explorando cada um dos recursos da linguagem um a um, até que a gente consiga começar projetos mais interessantes. Então é isso, te vejo no próximo. Muito obrigado.